Aleluia. Eu sinto no meu espírito, irmão, que daqui a pouco nós vamos ter um problema santo. Qual é o problema santo? Falta de espaço. Porque Deus vai começar a enviar vidas através de você para este lugar, amém? Você é frutífero, irmão. Eu profetizo na sua vida, você é uma árvore frutífera. Frutífera. Você vai dar frutos. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem para você no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz assim: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para... É o mesmo hoje, ontem, hoje. Vamos direitinho? Comigo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós queremos falar sobre isso com você hoje. Nós estamos nessa época e o mundo é cheio de mudanças. Cheio de mudanças. O Japão, por exemplo, é um país que muda. A gente não consegue acompanhar a tecnologia do Japão. É o telefone 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 7, é o iPhone 8, iPhone 10, sei lá o que está agora. O Windows 98, olha só, 2000, Windows XP, Windows Millennium, Windows 7, e eu não sei o que está agora. Então nós estamos no mundo de mudança, tudo muda. Mas eu quero falar com você hoje de 5 coisas que não vão mudar, que nunca mudaram, não mudarão e não vai mudar. 5 coisas que você pode ter certeza que nunca muda no mundo que está mudando constantemente. Você vai para o Brasil agora, já mudou tudo. Você volta para o Japão, já mudou tudo. Quais são as coisas que nunca mudam? E graças a Deus por isso. A primeira coisa que nunca muda, a Bíblia diz, nós estamos lendo nesse texto, a primeira palavra que nós vemos aqui, que está no nosso texto, de algo que nunca muda é: Deus nunca muda. Deus nunca muda. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus é o Deus de Abraão. O nosso Deus é o Deus de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é o Deus dos patriarcas, dos profetas, dos discípulos, é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E isso é bom saber. Imagine comigo se o nosso Deus mudasse como nós. Por exemplo, o Cláudio está mudando. O diácono Cláudio está deixando a barba. Domingo que vem você vai olhar para ele e falar: nossa, o senhor está mudando. Mas o nosso Deus não muda. E daqui a pouco você vai saber a importância de saber que Deus não muda. Então, se Deus não muda, o amor de Deus é o mesmo, a misericórdia, a graça de Deus é a mesma. E o chamado que Deus tem para você é o mesmo, Deus não muda. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, Ele não vai tirar, Ele não vai mudar de ideia. É bom saber que Deus não muda. Porque senão eu estaria em aperto. Será que Deus ainda tem um propósito? Será que Deus ainda me chamou? Será que Deus não mudou de ideia ao meu respeito? Será que Deus quer me salvar? Será que Deus quer me libertar? Será que Deus ainda me ama? Então nós temos que ter plena convicção de que o nosso Deus que opera hoje é o mesmo Deus de ontem, de ontem, de hoje e de eternamente. A Bíblia diz em Malaquias, diz assim: porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Então eu fico pensando, qual é a intenção de Deus de deixar expressamente escrito que Deus é ontem, é hoje e eternamente? E sabendo disso, isso nos traz uma convicção, isso nos traz uma certeza, isso nos traz um ânimo, um fôlego maior, um desejo maior de servir a esse Deus que nunca mudou e não vai mudar. Então, se Deus não muda, porque muitas vezes a gente acha que as nossas atitudes vão mudar Deus. Às vezes nós achamos que o nosso problema, o nosso pecado vai mudar a Deus.
Deus continua com a mesma misericórdia, com a mesma graça. Aquela misericórdia que levou Jesus na cruz é a misericórdia que Ele te recebe quando você comete um pecado dos mais cabeludos que pode existir. É a mesma misericórdia, o mesmo amor. Então Ele deixou para a gente dizendo assim, olha, eu não vou mudar. Eu não mudo. Aquele Jesus que andou sobre a terra é o Jesus que está no céu. Aquele Pai que mandou Jesus na terra é o mesmo Pai que está no céu. Então, quando ele fala, eu sou mesmo ontem, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele está dizendo o seguinte, eu não vou mudar nos meus propósitos, eu não vou mudar no meu projeto, eu não vou mudar naquilo que eu projetei para vocês. Eu posso ouvir um amém? Amém? E isso é importante você saber. Deus jamais vai mudar. Jamais. Eu mudo. Olhando para o Cláudio, eu já fiquei com desejo de deixar a barba. Vou deixar a minha também, porque eu vou ficar ancião. Né? Então, mas nós podemos mudar de local, nós podemos mudar de casa, nós podemos mudar de país, nós podemos mudar de cidade, mas Deus não muda de casa, não muda de país, Deus não muda de cidade, Deus é o mesmo Deus. Amém? Então o mesmo Deus que falou para Abraão, Abraão, olha para o céu. Imagina, você já olhou para o céu essa semana? Sabe, querido, tem gente que não tem olhado para o céu. Eu não olho para o céu. A minha esposa que de vez em quando, olha para o céu, que lindo. Sabe, irmão, tem gente que parece galinha. Galinha só olha para o céu quando bebe água. Ela faz assim. Já sabe disso ou não? Tem pessoas que parecem aquele animal chamado butá. Essa pregação está sendo gravada. Eu vou falar butá porque as pessoas que ouvirem que não for do Japão não entendem. Mas você entende. Butá. O butá não olha para cima. Se não sabe o que é butá, pergunta do lado aí. Butá, é butá? Não olha para cima. Ele só olha para frente e para baixo. É por isso que Deus, quando foi escolher para comparar-nos como um animal, Ele vai escolher um animal nobre. Ele vai escolher um animal, uma ave lutadora. Uma ave que não tem medo de temporal. Uma ave que não tem medo de altitude, não tem medo de desafio. Uma ave que tem uma visão aguçada, uma audição tremenda, uma capacidade de catar uma presa em velocidade. E ele então vai olhar para nós e vai dizer, vocês são como águias. Imagina se Deus falasse, vocês são como butá. Mas muitas vezes nós estamos com esse animal. Em vez de estarmos em cima, estamos embaixo e só olhando o bendito problema. Às vezes a gente começa o culto, a gente precisa tirar da retórica de oração, da retórica de pregação. Se você veio aqui com problema, irmão, problema tem por todo quanto é lado. O problema, querido, ele existe. Quando a gente sai da madre, a gente já depara com um problema. Quando a gente sai da madre, na barriga a gente come, a gente bebe, a gente é aquecido, a gente tem tudo, mas quando sai da madre, já se depara com um médico carrancudo, puxando a gente pelas pernas, depois batendo na bunda da gente e fazendo o bichinho chorar logo cedo, não é assim? O problema não é a existência dos problemas. O problema é que muitas vezes que a gente só foca nisso. E Deus quer levar a gente a entender que Ele nunca muda. Então Deus olhou para Abraão e disse, olha para as estrelas e para a areia. Pode contar tu? Não, Senhor. A sua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Vai ser grandíssima, vai ser inumerada. Então esse Deus que falou com ele, esse Deus, olha só a profecia. Esse Deus que deu uma mulher linda para Isaac. É esse Deus que nunca mudou. É esse Deus que encontra com Jacó. Esse Deus nunca mudou. Esse Deus é o nosso Deus. Ele está operante, Ele está atuante nesses dias. Só que nós precisamos olhar acima dos problemas que nos envolvem. E crer que Deus, como Ele nunca muda, Ele vai agir quando necessário. Eu ouvi uma pregação uma vez que dizia assim, o porquê Deus abençoar você, se você vai pôr a bênção de Deus num vaso rachado.
Ah, pastor, Deus não está me abençoando. É porque às vezes o vaso está rachado. E tudo que Deus coloca vaza. O odre está velho. A Bíblia diz assim, como colocará vinho novo em odre velho? O odre se rompe. Precisa então renovar o odre, que é a nossa vida, para que o melhor de Deus venha sobre nós. Então, quando Deus não muda, eu olho para Abraão, eu olho para os antepassados e vejo que aquele mesmo Deus que chama Moisés daquela cidade, tira Abraão do meio da idolatria e faz com que ele vá conquistar, é esse Deus que vai nos levar também a grandes conquistas neste lugar. Grandes conquistas. Pode crer nisso, irmão, porque ele não muda. Toda vez que nós invocarmos, nós vamos encontrá-lo. Amém? Segunda coisa que não muda, para a gente ir rápido, é a palavra de Deus. Ela é imutável. Possa eu não acreditar, possa eu não querer acreditar, possa eu olhar e não dar crédito, mas a palavra de Deus nunca mudará. A Bíblia diz assim que passará céus e terra. Eu vejo Deus bater. Tem hora que Deus bate no peito, irmão. Passará céu e terra. Quando ele diz isso, passará gerações. Passará nações. Eu vejo ele bater no peito e falar assim, mas a minha palavra não muda. Oh, glória a Deus. A nossa muda, a nossa muda. Talvez a minha palavra de ontem eu já mudei hoje. Não pode, mas às vezes a gente muda. A gente oscila. Vem na minha casa. Né? Não, eu vou aí, de repente diz que não vai. Não, eu compro, de repente diz que não compra, né? Dá até uma irritação santa, né? Mas Deus é o mesmo Deus. A palavra dele não muda. Passa tudo o que você imaginar. Mas ela permanece para todo sempre. Mateus capítulo 5, verso 18, diz assim. Porque em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, olha só, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo do livro santo. Nós somos o povo da revelação de Deus. Essa é a revelação. E esse livro não passa, não muda. Já tentaram por diversas vezes destruir o livro santo, mas não conseguem. Porque a Bíblia diz que esse livro ele está imprimido também no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. E é impossível que a palavra mude. Então, se aqui está escrito, em 1 João capítulo 1, verso 9, se você pecar, mas se você se arrepender, se você pedir perdão, eu te perdoo, e eu te purifico do seu pecado, e eu tiro de você toda iniquidade. Então, essa palavra ela é eterna. E ela se cumpre cabalmente na nossa vida. Ela não muda. O livro de receita já muda. Porque cada dia se descobre uma receita nova. Não é isso? Os livros de carros se mudam. O jornal de ontem não vale para hoje. Vai procurar um trabalho no classificado de Londrina, da semana passada, e liga lá na empresa. Não, já preencheu a vaga, porque muda. Mas a palavra de Deus é imutável. Ela está se revelando, se renovando cada dia mais. Passa o céu, passa a terra, passará tudo. Passa até uma vírgula, passa tudo, mas a minha palavra há de se cumprir cabalmente sobre a terra. E uma coisa que está contida no livro santo, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, pastor, está demorando. Não está. Nós estamos no terceiro dia profético de Deus. Terceiro dia. Porque ele disse que um dia como 1000. Se um dia é como 1000, 1000 é como um. Então nós estamos em 3000 anos após Cristo. Cristo está voltando daqui a pouco. E Ele quer que você saiba que a palavra dele não mudará. No mundo de mudança. Em pessoas que sempre mudam as suas atitudes para com Deus.
Imagine comigo se Deus mudasse a atitude dele para conosco. Eu te amava até agora. Até agora. Eu estava até com paciência, eu estava até com misericórdia. Eu estava até gostando de vocês. Mas eu resolvi hoje fazer como Sodoma e Gomorra. Eu vou mandar fogo sobre vocês. Quem queria interceder por nós? E é isso que Deus queria fazer. Um dia Deus olhou e falou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse povo, que já estou meio assim com eles. Então ele mandou um intercessor chamado Jesus. Jesus então vem interceder por nós. Mas ele diz, só que você vai ter que interceder com sangue, você vai ter que pagar preço, você vai ter que sofrer. Está disposto a andar na terra de gente pecadora? Está disposto a deixar a glória? Está disposto de morrer por aquele povo? Pai, eu vou. E Jesus, então, se levanta para apagar a ira de Deus contra a nossa vida. E hoje nós estamos debaixo da graça, e debaixo dessa graça nós queremos servir, debaixo dessa graça nós queremos amar, debaixo dessa graça nós queremos abençoar os irmãos, debaixo dessa graça nós queremos orar pelos nossos inimigos, debaixo dessa graça nós queremos ser melhor. Você quer ser melhor? Debaixo dessa graça nós queremos ser um vaso para a honra e para a glória de Deus. Jesus é o nosso intercessor. E para não nos deixar órfãos, para não nos deixar sós, ele diz assim, eu vou enviar para vocês alguém que consola. Eu vou enviar para vocês alguém que vai dirigi-los. Eu vou mandar para vocês alguém que estará com vocês até a consumação do século. Que é o Espírito Santo. Não muda. Deus não muda. A palavra não muda. Fique tranquila. Fique tranquila. Os homens mudam as coisas. Mas a palavra não muda. Ela é eternamente. Deus não vai mudar. Tem pessoas achando assim, Deus vai me mandar para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Tem pessoas dizendo assim, nossa, o diabo vai me levar para o inferno. O diabo não leva ninguém para o inferno. Pastor, como assim? Quem nos leva para o céu e para o inferno são as nossas decisões, as nossas atitudes. Se eu decido entregar a minha vida para Jesus, se eu decido servir a Jesus, daqui a pouco ele vem me buscar e eu vou morar com ele. Mas se eu decido ficar longe de Deus, se eu decidir ficar distante de Deus, então distante de Deus nós ficaremos eternamente. Mas nós estamos aqui perto de Deus, nos aproximando de Deus. E a palavra não vai mudar. A terceira coisa que não muda, antes dela eu quero ler com você, em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte, a árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, verso 18 e 19, é algo assim sério. O que é sério? Deus está falando assim, olha, se alguém acrescentar alguma coisa ao livro da profecia, e se alguém tirar alguma coisa do livro da profecia, ele vai ficar fora. Eu vejo hoje muitas coisas sendo tiradas do livro, muitas coisas tentando ser colocadas no livro. Nós estamos numa época que não se respeita casamento. Os homens, movidos por um espírito demoníaco, querem mulheres e mulheres e mulheres. Os homens estão achando que mulheres são objetos sexuais. Essa aqui não está boa, eu quero mais uma. Então parece que pegando o espírito daquele rei que chamava, filho de Davi, chamava... Como é que chamava o filho de Davi? Salomão, querendo ter 1000 mulheres, não consegue tratar uma, não consegue viver com uma. Nós estamos no mundo desse, e esse pecado está tentando entrar na igreja constantemente. Os pastores hoje trocando de mulheres, casando com outras mulheres. A minha está magra, eu quero uma gorda. A minha está gorda, eu quero uma magra. E esse pecado precisa ser combatido com a palavra de Deus. O que está no livro santo não muda.
Ah, mas nós estamos numa nova época, nós estamos numa nova geração. Mas a palavra não muda, a palavra ela é renovada todos os dias. Isso não é um livro, isso aqui não está, irmão. Isso aqui, ele não é um livro que fique parado no tempo, ele se renova todos os dias. O problema é que está acontecendo isso, as pessoas estão tirando, estão acrescentando da palavra, e Deus diz, vão ficar de fora. Então fique tranquilo. Com os falsificadores da Bíblia, é Deus que trata com eles. Aqueles que acrescentam no livro, fica tranquilo, não precisa brigar. Deus vai tratar com eles, Deus já deixou escrito. Por quê? A palavra não muda. Ah, esse pastor está ensinando errado, não se preocupe. Ah, esse irmão, não se preocupe, Deus vai tratar. Vai chegar um dia que Deus vai acertar tudo que tem que ser acertado. Amém? Próxima coisa que não muda. Deus não muda, a palavra não muda, e Deus faz questão, e eu senti confortável de falar dessa coisa que não vai mudar também, que se chama pecado. O pecado não muda. Não muda. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ele diz, não ame o mundo. Quando ele diz não ame o mundo, não ame o sistema que governa o mundo. Não é para odiar a natureza, não é isso. Não ame o sistema. Não ame o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O pecado, desde que ele foi gerado, ele gera morte. Romanos capítulo 13, verso 23, se eu não me engano, diz que o pecado mata. O pecado mata. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Eva, quando peca, Adão, quando peca, morreram espiritualmente. E nós, quando pecamos, nós morremos espiritualmente. Pode ser o pastor Carlos. Se ele resolver pecar essa noite e não se arrepender, ele vai morrer espiritualmente. Ele não vai estar aqui pregando para você no domingo que vem. Porque o pecado tem esse peso, tem esse salário, ele gera essa morte. E ele nunca mudou. Ele continua mesmo. Então não pense você que enganar a Deus, porque você não consegue. Ele conhece você, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua intimidade, ele conhece aquilo que você faz que o homem não sabe. Mas você precisa entender que Deus está dizendo o seguinte, que o pecado não muda. Aquele que matou Eva, aquele que matou Adão, continua matando multidões de pessoas. Porque ele gera morte, está na Bíblia. Romanos 6, 23. E Romanos 3, 23, o pecado ele gera essa morte, ele tem essa capacidade. E ele vai, através do pecado, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo. Então o pecado tem uma característica de morte. Você pode ver quando que a gente peca, a gente se apaga. É por isso que a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você consegue entender isso? A gente tem muito medo do pecado. A gente não precisa ter medo do pecado. A gente tem que ter temor de Deus para não pecar. Ah, eu não posso, eu tenho medo de pecar. Meu Deus, eu tenho medo que só... Não precisa ter medo. Você tem que ter temor de Deus. Senhor, eu tenho um temor ao Senhor que eu não quero pecar, porque o pecado gera morte. Você vê um jovem desse bonito, reluzente, mas quando peca, acaba o brilho do Senhor, porque o brilho do Senhor, ele se apaga na nossa vida. Só que Deus, ele diz assim, olha, mas você que me serve, você permanece para sempre.
aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Às vezes acontece de um deslize de um pecado, mas mesmo no deslize do pecado, nós pedimos perdão, Deus nos restaura, Deus nos renova. Então Deus não muda, a palavra não muda e o pecado também não muda, enquanto estivermos nessa terra. A pena do pecado, ela continua, que é a morte. Você vê grandes pastores, quando peca, acaba. Desaparece. Não tem mais como viver na presença. A palavra de Deus diz assim, que não subsistirá na congregação do justo o pecador. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus está pronto para perdoar cada um de nós. Mas Deus quer que você saiba que o pecado não muda. Ele continua matando gerações. E esse pecado, um dia ele será aniquilado. Quando isso que é mortal for transformado na imortalidade e nós subimos com o Senhor na glória. Mas enquanto estivermos aqui, nós teremos que lutar para viver longe do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas, mas nem tudo que eu posso eu faço porque não me convém fazer. Porque a verdade na terra, os livres somos nós, mas parece que nós que não podemos fazer nada, ao contrário. Nós não bebemos, nós não fazemos as coisas aí fora, porque nós não fazemos, porque não nos edifica. Alguém disse para mim, o senhor não pode beber. Eu falei, eu posso beber até mais que você, porque eu sou livre. Hoje eu posso beber e não beber. Só que eu não bebo porque beber não me edifica. Então eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Amém? Nem tudo convém a gente sair fazendo, só porque a gente pode. Então a Bíblia diz que a pena do pecado, ela continua atuando. É por isso que Deus ele vai gerar o seu Filho para libertar-nos de todo o pecado. A quinta coisa que não muda é o plano da salvação. Não muda. Os homens mudam. Ah, não, eu creio na predestinação. Eu sou escolhido por Deus desde o ventre. Eu posso fazer o que quiser nessa terra. No finzinho dá tudo certo. No finzinho Deus me leva. Tem gente que crê assim. Vai, continua. Só que quando você lê a Bíblia todinha, você vê que Deus nos chama ao arrependimento. Por que chamar ao arrependimento se você pode fazer o que você quiser e no fim você vai para o céu? Por que João diz que você tem que pedir perdão e Deus vai te purificar de todo o pecado, se no fim do tempo Deus olha você, está ruimzinho, mas vou te trazer para cá? Eu não vejo assim, eu vejo que Deus ele programou um plano de salvação para a humanidade. Se fosse assim, Deus não precisava ter vindo na terra, morrer para... Por quê? Se já somos escolhidos, então tudo vai dar certo, no fim a gente morre e vai para o céu. O que vocês acham? Então o plano de salvação não muda. É por isso que João, o evangelista, capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus programou esse plano de libertação para nós. Romanos capítulo 10, verso 9 a 10 diz assim, porque se com a tua boca confessar a Jesus como seu Senhor, e em teu coração você crê que Ele o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois aquele que com o coração crê, crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Deus programou e fez um plano de salvação, e não vai mudar. Não vai mudar. Está estabelecido. E o plano de salvação é aqui. Aqueles que crerem no meu Filho, e aqueles que com a boca confessarem, e aqueles que crêem no coração que Ele ressuscitou, esses vão ser salvos. Então quer dizer, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida, é eu que levo ao Pai. Ah não, mas a gente tem os meios. Você pode ter meios, mas Deus programou um plano de salvação, de libertação. E nós entramos por esse plano de salvação. Então, essas coisas que eu estou falando para você não mudam. Isso é bom. Porque imagina se Deus mudasse o plano todo dia. Espera um pouquinho aí que eu mudei o plano.
Eu estava pensando em salvar vocês desse jeito, mas não vou não. Eu estava pensando de resgatar vocês agora, mas dá um tempinho aí que eu vou ver o que eu faço. Não, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano estabelecido para resgatar o povo, que somos nós. E esse plano não muda. Então o seu Deus não muda, a palavra não muda, o efeito do pecado não vai mudar enquanto estivermos aqui. Não vai mudar. Ele continua atuante, ele continua aí. A pena do pecado não muda, é a morte. É por isso que você vê pessoas que estão na igreja e de repente elas desaparecem. E aí quando você vai procurar saber o que é, as pessoas tentam justificar. Eu saí de lá por causa disso. Mas a verdade é o efeito do pecado. Hoje eu estava perguntando para Deus, Deus, se eu quiser mais a tua presença, o que eu tenho que fazer? E se eu quiser mais a presença dos demônios na minha vida, o que eu tenho que fazer? E Deus falou, é simples. Se você quiser mais a presença dos demônios na sua vida, você tem que se aproximar mais do pecado. E se você quer mais a minha presença na sua vida, você tem que se aproximar mais de mim. Então, é algo que Deus já estabeleceu. Então, quanto mais próximo de Deus, mais de Deus eu tenho. Quanto mais próximo do pecado eu estou, mais do pecado eu vou ter na minha vida. É por isso que Deus ele instituiu uma maneira de a gente ser separado, santos para Deus. Eu queria orar com você nessa noite. Porque se Deus não muda, se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então, para nós finalizarmos, eu quero dizer para você, se Deus não muda, se Deus é o mesmo do passado, o do presente e o do futuro, então quer dizer que as coisas que nós cometemos no passado, que levamos a Deus, Ele nos perdoou. Porque tem pessoas que ainda são amarradas com o passado. Tem coisas do passado que prendem vidas. O passado não é negro, como dizem as pessoas. Por quê? As coisas que passaram, nós fizemos coisas ruins e coisas boas. Eu fiz muita coisa boa no passado, porque ontem já é passado. Mas nós fizemos coisas ruins também. Só que tem pessoas que ficam atadas por causa de um passado. Ficam atadas por causa de um casamento que não deu certo. Ficam estabilizados por causa de um namoro que não deu certo. Ficam amarrados por causa de um pecado que já foi confessado e que ficou no passado. Então, eu quero hoje orar por você para nós quebrarmos todas as cadeias do passado. Nada do passado vai me ajudar. Nem o que eu fiz de bom. Me lembrei de coisas do passado que eu fiz de bom. Eu ofertava tanto no passado. Olha só o que eu ouço. No passado eu era tão evangelista. Eu ganhei para Jesus até meu marido. Eu pregava, eu cantava, eu pulava. Nossa, pastor, se o senhor me conhecesse no passado, eu era uma labareda. Ajuda alguma coisa? Ajuda? Nossa, no passado eu orava tanto. Eu ia no monte. Eu era... Ajuda muito agora? Ajuda? Ao outro extremo. Pastor, no passado eu pecava, eu era um cachorrão, eu era um terrível, eu era uma mulher da rua. Ajuda alguma coisa? Deus coloca as coisas boas do passado, as coisas ruins do passado. Ele perdoa aquilo que você fez. E Ele diz, aquelas coisas boas que você acha que ter feito, fique na memória. E Ele é um Deus do presente, Ele é o Deus do já, Ele é o Deus do hoje. E o que quer dizer isso? É hoje que Ele quer te abençoar também. Hoje Ele quer libertar você. Hoje Ele quer restaurar você. Hoje Ele quer se apresentar como Deus de hoje. Imagine comigo se Deus só se apresentasse como Deus de Moisés, como Deus de Abraão. Eu sou Deus de ontem, de ontem, de ontem, de ontem. Não, Ele está dizendo, eu sou Deus de hoje. Então Ele quer dizer o seguinte, aquilo que você fez ontem é passado, mas eu quero trazer algo novo para você nesse hoje. Eu quero restaurar você hoje. Eu quero livrar você do espírito de morte hoje. Eu quero te ajudar hoje. Eu quero fazer algo novo na sua vida hoje. Eu quero te levantar hoje. Eu quero te dar um ministério hoje. E Ele vai mais além. E eu sou Deus eternamente. E daqui a pouco você estará comigo na eternidade com Cristo.
Você estará pisando em ruas de ouro, quais homens nunca pisaram. Você estará comigo num lugar que não subiu no coração de homem, que nunca entrou na mente de ninguém. Paulo, na sua revelação do céu, ele diz assim: olha, teve um homem que teve uma visão que não é bom falar com as pessoas. Deus, aquilo que Deus preparou para você, não subiu no coração e nem na mente de homem. Ninguém sabe o que Deus preparou, é muito melhor do que isso. Então o que nos conforta? Deus está dizendo: tudo que você está fazendo para mim hoje vai ter resultado na eternidade. Porque as coisas que nós fazemos é coisas eternas. Quando você aceita Jesus, você está sendo encaminhado para a eternidade. É esse o nosso Deus. As coisas que fazemos para Deus hoje fica no nosso passado. Mas para Deus não tem passado. Para Deus tudo é uma mesma coisa. Ele diz: eu sou o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Eu posso ver passado, presente e futuro. Eu sou Deus. Aquilo que você faz para Deus hoje vai refletir no céu, na eternidade. Porque a Bíblia diz que chegará um dia que Ele vai chamar cada um dos seus, e nós vamos entrar nas boldas do Cordeiro. Até no céu tem recompensa para os filhos. E nós vamos terminar com aquele que eu sempre digo: o bom não é começar, o bom é terminar. Paulo estava em Roma e saiu um decreto. Ele disse que ele foi acusado, condenado à morte, de guilhotina, decapitação. E ele vai chamar então, ele sente que está chegando a hora, ele chama os seus obreiros, alguns deles, e o ancião chamado Paulo está ali com os seus obreiros, e ele começa a dizer: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, agora para mim só resta receber o meu galardão, a minha coroa que está para mim preparada. Paulo entendia claramente que ainda havia recompensa para aquilo que ele fez na terra, no céu. Você está entendendo, querido? Então não se aveste, como diz na minha terra. Não se acanhe, não se intimide em fazer coisas para Deus nessa terra, porque Deus é um Deus de reconhecimento. Não espere reconhecimento dos homens aqui, espere reconhecimento de Deus. Um dia Deus vai reconhecer e vai recompensar tudo aquilo que estamos fazendo. Porque essas almas que estão aí, a sua e as almas que estão aí fora, todas elas são eternas. Porque a Bíblia diz que se morrer sem Cristo, eternamente estará sem Cristo. E se morremos com Cristo, eternamente estaremos com Ele. Posso ouvir um amém? Eternamente estaremos com Deus. Você não aceitou a Deus enganado. Você não aceitou um Deus qualquer. Você aceitou o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Um Deus eterno, um Deus forte, um Deus poderoso. Um Deus que quer quebrar cadeias na sua vida de passado. Deus não se alegra quando você olha e diz: eu era isso, eu era aquilo, agora não sou nada. Quero dizer para você: a esses Deus restaura. A esses Deus renova. A esses Deus levanta. E Ele coloca para que seja um vaso na presença dEle. Eu não sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu já estou passando. Daqui 40 anos eu não existo mais. 90 anos. Mas o que importa não é isso. O que importa é o que eu fiz. É o meu legado aqui na terra. Amém? Nós choramos quando um ente querido em Cristo parte, mas a verdade, o choro é porque há um desligamento. Mas há uma alegria porque um dia estaremos com o Senhor na glória juntamente com os santos. Você não veio para ser um derrotado, querido. Quando você olha na Bíblia, você não vê Deus chamando ninguém para ser um derrotado. Deus chamou Josué, Josué continua a obra, Josué fez o que tinha que fazer, Moisés fez o que tinha que fazer, Abraão fez o que tinha que fazer, os reis fizeram o que tiveram que fazer. Deus não nos chama para nos deixar
derrotado na caminhada, Deus nos respalda, Deus nos envia, Deus nos capacita. Nós somos um povo diferente na terra, irmãos. Nós somos um povo diferente. Quando o mundo está dizendo tudo está ruim, nós estamos dizendo tem jeito. Quando todo mundo está dizendo o casamento não tem mais vigor na terra, não tem mais, ninguém respeita mais o casamento, nós estamos dizendo o casamento é uma aliança. Quando todo mundo está dizendo o Japão está entrando em crise, nós estamos dizendo nós estamos em Cristo. Levanta a sua cabeça, olha para o Senhor. A minha esposa esses dias disse para mim, a morte está chegando. E eu sempre tiro ela da morte. Essa semana mesmo, acho que hoje, ontem, sei lá, a morte está chegando. Oh, graças a Deus, vou procurar outra. Ela ressuscita rapidinho. Nossa, amor, você quer que eu vá? Falei, filha, se for, então vou ficar. Para com esse negócio. Um monte de crente querendo morrer. Eu quero ir para o Senhor. Se o Senhor cobrar uma vida para entrar no céu, gente, fica. Pensa se Deus pôr na porta do céu um anjo com uma espada e dizer, anjo, o ingresso é uma vida salva. Quando alguém chegar e você perguntar, olha no histórico dele, se não tiver uma vida salva, leva para o inferno. Muitos que estão na igreja, para onde que vai? Ainda bem que Deus não fez isso. Mas Deus nos deu uma missão de pregar o Evangelho. E como pregar o Evangelho? Se as pessoas que aí estão não verem em nós o sal, o sabor do sal, e ver a luz que brilha em você, que é Cristo. Você tem que levantar a sua mão e glorificar a Deus, amém? É isso que nós vamos fazer agora, nós vamos cear ao Senhor. E dizer, Senhor, queremos olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez. Queremos olhar para esse presente e te agradecer. E olhamos para o futuro, Senhor, e te agradecemos porque um dia estaremos contigo na glória. Mas antes, Senhor, que nós aí estejamos, nós queremos trazer o céu para esse lugar. Nós queremos trazer a glória para essa terra. Nós queremos trazer a sua Shekinah, a sua presença para este lugar, Senhor. E queremos aqui nessa terra declarar que o Senhor reina. Que o Senhor reina. Que o Senhor reina.